Jurisdição e democracia. Senhor presidente, em nome de quem saúdo todos os advogados presentes, os advogados ouvintes e aqueles que nos ouvem. Jurisdição e democracia é o que eu imagino resuma o que a resolução da OAB determina para que possamos ter como temática das nossas participações. E vejo que o tema é moderno, é atual, porque é através, hoje, da jurisdição que se legitima o direito. E a jurisdição tem sido um agente transformador à medida em que, do ponto de vista democrático, nós estamos percebendo uma crise no sistema representativo. A imagem que vemos no mundo é da participação direta, no sentido de se buscar as soluções dos seus problemas imediatos, e as populações não têm tido mais a condição de aguardar que seus representantes, nesse ambiente político tão complexo, busquem soluções na velocidade em que a sociedade exige. E a primeira reivindicação universal que hoje percebo é aquela referente a direitos humanos. Observo que essa temática tem sido não só universal, mas atualmente em voga no exercício da jurisdição em todos os tribunais, acima de qualquer legislação positiva. A jurisdição, portanto, ela tem alcançado esse propósito de dar ao jurisdicionado, dar ao cidadão a resposta que o sistema representativo, muitas vezes, não tem conseguido no seu ambiente político original, que é o legislativo. Falar em jurisdição é indispensável tratar-se da posição do advogado. Porque a jurisdição não pode ser exercida sem a provocação, e a provocação dela é feita através da iniciativa do advogado, e através da iniciativa do advogado que se alcança a modernidade, o novo, que o direito positivo muitas vezes não mais alcança em face, como disse, das dificuldades políticas, muitas vezes da sua atuação através do legislativo. Vejo, portanto, que a responsabilidade do candidato a postulante da vaga do quinto constitucional, ela transcende a posição simplesmente de representante da advocacia, mas, acima de tudo, como aquele que vai exercer, em nome do cidadão, essa expectativa de se buscar soluções imediatas das suas necessidades hoje pragmáticas, a começar dos seus reclamos em relação à dignidade da vida, a dignidade que é proveniente das discussões essenciais sobre direitos humanos, sobre cidadania e sobre cidadania universal. Portanto, ao sentir-me candidato à vaga, penso que trago uma responsabilidade que tanto é atender à expectativa dos advogados, que são hoje os meus eleitores, quanto a do cidadão, que não aguenta mais essa burocracia para que o direito chegue a ele de uma maneira satisfatória. As questões estruturais do Poder Judiciário são as mesmas, ou possuem as mesmas dificuldades do Legislativo e do Executivo. Estamos contaminados, mas esse é o aspecto da modernidade, e que não é brasileira, é universal.
Porque em todos os lugares nós estamos vendo a manifestação popular direta. Aliás, no seu discurso, Vossa Excelência colocou que democracia ruim se combate com mais democracia. E, portanto, eu vejo que essa participação direta, esse instrumento de a jurisdição atingir o cidadão, me parece essencial hoje a qualquer sistema democrático respeitável. É nessa expectativa que coloco meu nome, no sentido de buscar atender a essa ausência de serviço, ausência de responsabilidade com o serviço, de lisura para o atendimento dessas necessidades iminentes do cidadão. E vejo que o Poder Judiciário é um carente desses serviços e vejo que os advogados, por força da experiência que possuem no lidar diretamente com o cidadão que lhe reclama o bem da vida imediato, a solução do seu interesse imediato, é quem tem a condição de sentir exatamente as carências que podem sofrer um tribunal que julga isolado, como o desembargador Marcos Guzel uma vez me disse. O grande problema do magistrado, do desembargador, é o isolamento, é o distanciamento com a comunidade a qual ele serve. Então, é dentro da humildade que eu digo das dificuldades que todos nós teremos, qualquer de nós que venha a ser escolhido, que eu digo que a responsabilidade é grande do postulante e que a expectativa, naturalmente, seja a de que nós tenhamos a consciência deste dever e, ao mesmo tempo, se colocar à disposição para humildemente estudar essa estrutura e tentar reformá-la e tentar, como todos aqui disseram, contribuir de forma objetiva no sentido de traduzir a prestação jurisdicional tal como o cidadão minimamente almeja. Então, não penso eu numa situação ideal, mas penso eu em contribuir para um mínimo de decência, um mínimo de dignidade, que, repito, não só o Poder Judiciário precisa, mas todas as instituições democráticas precisam. Me coloco à disposição da classe como advogado militante há 34 anos, formado pela Universidade Federal da Bahia, concurso de mestrado, concurso também de pós-graduação em processo, sempre na busca de aprimorar o conhecimento, de estar mais aberto às novas situações da sociedade que reclamam não só o aperfeiçoamento, mas o amadurecimento também profissional, para que possamos ter uma condição crítica do próprio trabalho e ter a esperança de que a proposta de o desembargador pelo quinto continue sendo algo que movimente a classe e que dê à classe a dimensão que pode ter dentro do tribunal para o efeito de revigorá-lo, para o efeito de ter no advogado um agente de transformação, como aqui se colocou antes muito bem por todos os colegas, e a expectativa de que, vindo a ser o desembargador, não decepcione. Agradeço a Vossa Excelência. Vamos ao sorteio. Primeira pergunta, doutor Sérgio Bernardo. Saiu. Boa tarde a todos, a todas. Meu caro presidente, meus colegas conselheiros, candidatos desembargadores e desembargadoras. Desembargador, e eu já o chamo assim porque potencialmente todos vocês são desembargadores e desembargadoras. Eu tenho observado que nos pronunciamentos vocês têm falado bastante nessa dimensão dos direitos humanos. E no resgate histórico dessa própria instituição que me permita essa gestão peculiarmente bem feita, que é o resgate do debate
da cidade, do país, da democracia e da cidadania. Eu não tenho dúvida que uma representação do quinto é mais do que uma representação do quinto. É uma representação da sociedade civil no interior do tribunal. Mas, o que eu pergunto, e aí eu estou levando em consideração o cenário do mês de março. O mês de março é festejado, especificamente no dia 21, o Dia Internacional de Combate ao Racismo. Nós estamos vivendo no mundo inteiro, se nós pegarmos a realidade da Ucrânia, e pegarmos aqui também a realidade do futebol brasileiro, especificamente da Copa, que terá como lema o combate ao racismo. Nós temos uma história dos movimentos sociais e também das organizações de advogados, a reivindicação da criação de vara especializada de combate ao racismo e de tolerância religiosa. Essa, na verdade, é uma reivindicação também de setores organizados da advocacia. Nós temos já indicações de deputados para que o STJ crie vara especializada nesse sentido, para combater uma das chagas que afeta a realização dos direitos humanos, que é o racismo e intolerância religiosa. A pergunta é justamente essa. Qual será a posição do nosso desembargador frente a uma realidade que está à nossa porta e que nós não temos conseguido dar conta, o direito e as suas instituições não estão dando conta de dar conta de enfrentar esse fenômeno. E, ao mesmo tempo, as delegacias, as promotorias, os juízes, parece que, em algum momento, parece nem conhecer a legislação que nós temos. E nós temos uma farta legislação que trata sobre a promoção da igualdade racial no Brasil. Segundo, e quando entendem, tem uma compreensão, uma publicação de uma banalização dessa realidade. Só que a violência tem aumentado. O que a gente tem observado é que a gente tem, por conta dessa dimensão de direitos humanos, num estado como a Bahia, tá? Que é justamente um estado com a forte presença de afrodescendentes e de pessoas, homens e mulheres negras, nós estamos vivendo, então, esse clamor, esse pedido para que a OAB e, consequentemente, o futuro Tribunal de Justiça e os seus componentes respondam a isso. Qual será a sua posição sobre a criação de uma vara especializada de combate ao racismo e intolerância religiosa? O tema, naturalmente, está dentro do que nós colocamos sobre a necessidade e a preocupação do judiciário em dar respostas imediatas a uma população que se sente, especialmente no caso do racismo, se sente a todo momento lesada. O judiciário tem que pensar na forma de administrar os seus recursos para atender a essas necessidades prementes do jurisdicionado. Como fazer isso? Naturalmente, que é uma situação que demanda um planejamento, inclusive passando, como se colocou aqui, por orçamento. O fato, para mim, primordial tem que se atender. Eu acho que a questão do racismo é odiosa. Simplesmente porque desrespeita aquela essência nossa quando se trata de cidadania e quando defendemos hoje este mínimo que seria uma cidadania universal. Se a melhor forma de atender for essa, a de se criar a vara especializada, sim, eu estarei de acordo. Mas eu gostaria de lhe pedir a paciência para dizer que eu preciso pensar, eu preciso estudar a melhor forma de lhe atender. E a melhor forma de lhe atender talvez seja através dessa solução que você hoje está nos trazendo. E posso lhe dizer uma coisa, seria, para mim, por exemplo, algo semelhante à Delegacia da Mulher. E você pensar, a Delegacia da Mulher seria um caminho interessante para a proteção da mulher, mas é a realidade que diz sim. É a realidade que diz a mulher precisava da Lei Maria da Penha, como precisa de um tratamento diferenciado. Então, essas são situações, às vezes, de momento. Hoje, eu acho que sim, seria uma solução. Porque é uma solução da administração da justiça para atender a necessidade do jurisdicionado.
mas eu acho que a longo prazo, se Deus quiser, isso estará superado. Agradeço a Vossa Excelência. Vamos fazer o sorteio do segundo. Doutor Guilherme Scofield, está em audiência. Mozart Aragão, Mozart estava aqui, também está em audiência. Doutor Edmilton Carneiro, o microfone. Boa tarde, senhor presidente, demais membros da mesa, desembargador Gurgel, senhores postulantes, colegas, senhor candidato. O senhor visitou a nossa comarca em Itabuna e pôde ouvir de perto os reclamos dos advogados acerca do caos em que se encontra a nossa justiça. Lá nós temos apenas 8 juízes, e desses 8, vários trabalham substituir outras comarcas circunvizinhas. Existe uma necessidade, segundo informação, de 22 juízes. Mas, apesar disso, eu comungo com o fato de que exista uma necessidade grande de uma corregedoria eficiente para uma fiscalização da produção de juízes. Porquanto nós observamos que juízes que trabalham sob a mesma condição têm produção diferenciada. Isso em números alarmantes. Muitos deles produzem 5 vezes mais do que aquele outro que trabalha de igual para igual. Mas eu gostaria de saber a respeito, o seu posicionamento a esse respeito. Mas o que mais dói nas nossas cabeças, de advogados do interior, não são os processos que caem das prateleiras das nossas cabeças, como bem lembrou o doutor Sérgio Nogueira. O que mais dói no interior é quando chegamos na segunda-feira com o nosso cliente, com as testemunhas que muitas vezes vêm de longe, e recebemos uma notícia de que a audiência será adiada porque o juiz perdeu o voo, ou seja, ele não reside na comarca. E eu gostaria de saber qual o pensamento e o posicionamento de Vossa Excelência a esse respeito. Voltamos a discutir os aspectos estruturais e administrativos da justiça. Eu sou advogado e há 34 anos, como disse o postulante antes, bato com a barriga no balcão. E sei das dificuldades que nós passamos, dificuldades que seriam superáveis de modo muito simples, mas que simplesmente o tribunal não consegue atender. Eu lhe diria que nós precisamos estudar a Bahia como um estado de fato continental. E essas soluções demandariam primeiro por uma mudança de cultura, de comprometimento. E o primeiro comprometimento é esse, do julgador querer julgar aonde ele está. O compromisso dele com a comunidade. Então, não adianta a gente dizer que a lei diz, obriga, que o juiz more na comarca. O colega está me dizendo que o juiz não mora na comarca, apesar disso. Cumprir a lei é aquilo que hoje está se dizendo. Não adianta você ter formalmente a lei se ela é descumprida. O que é necessário é que a gente mude culturas. Isso pode parecer um discurso vazio, mas se você não tiver essa responsabilidade, não se candidate a determinados cargos que vão, naturalmente, lhe exigir posições. E eu lhe direi, algumas soluções o desembargador pode trazer, por exemplo, promoção de juiz. O juiz que traz um desempenho pífio, um juiz que descumpre uma norma elementar de morar na comarca, me parece que ele objetivamente pode ser mal avaliado e, consequentemente, pode sofrer dificuldades na sua carreira. Não só, portanto, a corregedoria, que eu acho que é um grande instrumento, acima de tudo, para diagnóstico
das soluções que possa o tribunal empreender. Mas acima de tudo, mudando essa cultura de que o magistrado está de passagem na comarca. E eu vi isso em Eunápolis, quando a presidente do Tribunal do Trabalho dizia: o meu grande problema de Eunápolis é que ninguém quer ficar em Eunápolis. Todo mundo chega e quer mudar. Consequentemente, é uma dificuldade estrutural que a gente tem que assumir o compromisso. Para Vossa Excelência concluir. Para concluir, se quiser. Sim, eu concluiria dizendo que o grande aspecto da advocacia, da magistratura e do direito, presidente, é se indignar com essa realidade. É a necessidade de nós termos a responsabilidade de mudar. Essa realidade, ela é, no mínimo, indigna. E esse compromisso é que é fundamental para qualquer um de nós, como candidato, pleitear o cargo. Então, eu entendo aliás, que é verdadeira a sinceridade de todos que aqui estão. E que ela é a expressão do que a advocacia espera no desempenho de um desembargador que a representa. Muito obrigado.